Fala galera do Nuvens de Valores, sexta, 12 de maio de 2023, fechamento semanal de IRB Brasil e Cash 3 Melios. Começando aqui pelo nosso calendário, já anotem na agenda, segunda-feira, após o fechamento de mercado, teremos a divulgação de resultados da IRB Brasil. Dia muito importante para o ativo. Os resultados da Melios já saíram, eu fiz um vídeo especial sobre o ativo. Quem não viu, depois vale a pena dar uma conferida com os números do resultado, consenso de mercado. Um vídeo bem completo para quem é acionista ou para quem tem interesse também no ativo. O canal também terá um vídeo especial sobre os resultados e a repercussão no mercado sobre a IRB Brasil. O vídeo vai sair provavelmente na terça ou na quarta, já que temos também o resultado trimestral da Magazine Luiza, primeiro trimestre, nessa segunda-feira. Então, terça ou quarta deve ter o vídeo dos resultados da IRB Brasil e da Magazine Luiza. Não percam, se inscrevam no nosso canal, deixem um like para ajudar a divulgação dos nossos vídeos. Agora, continuando o vídeo para as nossas análises tradicionais com as nuvens de Ichimoku. Essa semana a Ibovespa fechou com alta de 3,15%, fechamos nos 108.463 pontos. Na sexta tivemos uma alta de 0,19%. Já a IRB Brasil fechou com uma forte alta essa semana, na casa dos 8,88%, fechamos nos R$ 35,93 e na sexta-feira uma ligeira queda de 0,36%. Então, qual é a ideia aqui do canal? A ideia do nosso canal é sempre identificar a tendência, estudar o movimento do preço com as nuvens de Ichimoku, algumas médias e mais algumas ferramentas. Então, aqui gráfico diário na tela, o que a gente observa, para começar, a gente olha que o gráfico da IRB Brasil, assim como a gente alertou e chamou muito atenção aqui a partir principalmente do dia 2 de maio, depois novamente ele deu... O que é essa linha amarela, para começar, né? A exponencial de 200, gráfico diário, temos também a aritmética aqui 200, e mais as nuvens de Ichimoku e outras médias. A primeira coisa que a gente olha aqui no gráfico da IRB Brasil, ela está com o preço acima de todas as médias e todos os pontos, pelo menos aqui nessa nossa tela principal, ou seja, um indicativo positivo, e a gente gostaria da IRB Brasil, primeira coisa que a gente gostaria de ver é o ativo mantendo fechamento acima das duas médias de 200 de preferência. A exponencial de 200 nessa sexta-feira estaria aqui na casa dos R$ 33,00 e deixa eu trazer com precisão, R$ 33,11. Então, ponto aí para as próximas segunda, terça, quarta-feira, principalmente já que vamos ter provavelmente no início da semana forte movimentação, né? Sempre quando o resultado está próximo do ativo tem uma forte especulação, tanto os compradores quanto os vendedores, mas o ideal, quem sabe, é a gente continuar a trabalhar acima aqui desses R$ 33,11 e temos também uma aritmética de 200 que pode ser com uma região de suporte e estando aqui um pouco mais abaixo na região dos R$ 29,70. Então são esses dois pontos aqui principais que a gente vai trabalhar como regiões de região de possível suporte no preço, e ainda temos nossa média mais importante no nosso canal, a nossa Tenkan, que estaria aqui a nossa média vinho, é a média de 26 períodos do Ichimoku clássico, nos R$ 28,88. Ainda temos aqui a nossa média mais rápida, que estaria nos R$ 33,64 na nossa Tenkan, nossa média de 9 do Ichimoku. Então, esses pontos aqui como possíveis regiões de suporte. O ideal é, pelo menos, tá? Um cenário mais pessimista, trabalhar acima desses R$ 28,88, ou então fazer um suporte aqui na nuvem, a nuvem de Ichimoku, nessa segunda-feira, vai estar aqui mais ou menos na região dos R$ 25,94, a região de suporte, tá? Por quê? Enquanto continuarmos com fechamentos acima das nuvens, a nuvem continua nos indicando uma possibilidade de uma tendência mais altista do preço, já que a gente gosta de estudar o Ichimoku aqui no nosso canal, a gente gosta de ver no mínimo um fechamento acima das nuvens, fechamento acima da nossa média vinho, e no momento, gráfico diário aqui da IRB Brasil, interessante para continuação, quem sabe, do movimento. No entanto, vamos chamar atenção para outros dois pontos que não tem como ignorarmos. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação. DMI positivo acima do negativo desde aqui de 24 de março de 2023, já nos orientando, já trazendo uma possibilidade do movimento de direção mais altista. A partir do momento que a gente tem um ADX ganhando nível de 20 e 25, a gente realmente já começa a acreditar num movimento mais robusto do que de tendência. Se é o DMI positivo acima do negativo, probabilidade maior de uma tendência positiva altista. No entanto, a gente observa o quê? Que o ADX já está aqui no nível de 60, tá? Um nível bem esticado, tá? E corrobora também com a ideia do quê? Do nosso IFR aqui, com um topo mais baixo,
num nível de sobrecompra e um Money Flow Index também aqui acima de 80, nossa região de sobrecompra. Lembrando sempre, o FR a gente trabalha mais com uma ideia de 70, o Money Flow Index muitas vezes ele chega até o nível de 80 para fazer uma sobrecompra. Os dois também na sobrecompra, e também aqui um ADX, como eu já orientei, passei para vocês. Lembrando que não é uma opinião, tento fazer uma análise neutra, nem pensando nos comprados e nem nos vendidos, uma análise, o máximo de imparcialidade que eu consigo trazer aqui para vocês. A gente tem um ADX já bem esticado, é uma forte tendência altista que se desenhou aqui no gráfico diário, por isso que o que? Mesmo no nível de sobrecompra, a gente continuou com o preço subindo. Porém, muita atenção, porque a gente já vê um topo mais baixo, o FR topo mais baixo, um DX esticado, mas, ou seja, pode ser que tenha algum tipo de realização, pode, mas não tem como a gente adivinhar o futuro. Talvez não seria o momento ideal para buscar uma entrada agora. O que podemos, quem está de fora, pode buscar uma entrada próximo de um suporte da exponencial de 200, ou então até mesmo na aritmética de 200, ou até mesmo na nossa média lenta aqui do Ishimoku, que estaria nos R$ 28,88. No entanto, a gente vê um movimento muito forte aqui, um cruzamento de compra que foi dado no dia 29 de março aqui no nosso Ishimoku, já tinha um cruzamento de compra, considerando quando a gente vê o DMI positivo acima do negativo, os dois orientando aqui, poderia buscar uma entrada, e essa entrada aconteceu. E foi feliz, mas lembrando sempre, os modelos falham, os modelos sempre falham, por isso é importante, diversifiquem os investimentos, tenham gerenciamento de risco, não coloquem todo o seu dinheiro em um ativo, não coloquem dinheiro que não possam perder na bolsa, porque é totalmente imprevisível. Mas gráfico diário interessante aqui, pelo menos para continuidade, quem sabe, do movimento, mas estamos numa região de sobrecompra, muita atenção aí, que pode ser uma região de topo próximo também. O semanal, interessante, a gente chama atenção porque a gente gosta de, no mínimo, um fechamento acima da média vinho, que a gente já teve aqui na semana de 24 de abril de 2023, quando fechamos ainda nos R$ 31,47. Quem comprou na abertura da segunda-feira seguinte, comprou nos R$ 31,31 e está aqui com uma posição, tá, ganhando já o seu dinheiro. Pode fazer uma parcial, dependendo do seu gerenciamento. A gente tem um IFR ainda no nível de 62, ou seja, ter espaço para continuar o movimento altista ainda fora de uma região de sobrecompra, e o nosso Money Flow Index no 78. Alguns traders consideram região de sobrecompra de 70 para o Money Flow Index, mas aqui no canal a gente gosta mais da região de 80, tá? Então, ainda teria, quem sabe, continuidade no semanal, mas vou trazer os pontos importantes para a semana que vem. Por quê? A gente teve um fechamento acima da aritmética de 50, essa pontilhada, a aritmética de 50 estaria aqui na região dos R$ 32,76, fechamos no 35,93, bacana, tá? Nós não conseguimos fechar acima da exponencial de 50. O ideal é fechar diário acima das duas de 200, exponencial acima das duas de 50. Não conseguimos aqui, tá? A máxima dessa nossa semana foi aqui nos R$ 36,89 e a exponencial de 50 estava aqui na região de R$ 36,93. Ficamos a 4 centavos dela, percebam, então dá para a gente começar a trabalhar a ideia que ela realmente sentiu a exponencial de 50. O ideal a semana que vem é o quê? A gente fechar acima dessa exponencial de 50, porque pode acontecer do ativo chegar aqui próximo novamente e começar a desenhar uma ideia de topo, tá? Muita atenção. E se não conseguimos fechar acima da exponencial de 50, manter pelo menos esse fechamento bacana aqui acima da aritmética de 50, que estaríamos aqui nos R$ 32,76. Muita atenção, porque às vezes ele começa a subir de uma forma desenfreada, a gente não sabe o momento de entrada. Interessante quando a gente vem buscar alguma compra próxima de uma média com um stop um pouco mais barato, tá? Mas trazendo aqui que a gente tem a média vinho ainda nos R$ 29,39, nossa média do Ishimoku, então é o mínimo do mínimo que a gente gosta de ver, é o ativo acima da média vinho no semanal, e por enquanto IRB Brasil aqui trazendo essas condições para a gente, mas também orienta o que? A gente continua com fechamento abaixo das nuvens aqui do Ishimoku, então pelas nuvens ainda o movimento seria baixista. A gente tem uma esperança de começar uma reversão, quem sabe, com um fechamento acima da média vinho, começa também a ganhar as médias de 50, a média verde-limão faz um cruzamento de compra fraca, por quê? Um cruzamento de compra abaixo das nuvens, tá? Mas enquanto tivermos ainda esse fechamento acima da média vinho, dá para acreditar, quem sabe, que pode ser o início de uma reação, mas perdendo a média vinho, perdendo a mínima, a partir do momento que a gente fecha abaixo da média vinho, renova a mínima, a gente, principalmente aí, a gente já começa a ficar um pouco mais atento com o ativo, tá? Lembrando, são apenas estudos, trazendo um pouco do que eu sei para vocês. Espero que tenham gostado.
Não deixem de assistir o vídeo que vamos fazer sobre os resultados da RB Brasil na terça ou na quarta. Quem puder deixar seu like para ajudar nosso canal, se inscrevam. E agora vamos continuar com o Cash 3 que já fizemos o vídeo de resultados essa semana. E vamos trazer agora o fechamento semanal para vocês. Cash 3 fechou a semana no 0 a 0, fechamos nos 88 centavos. Ao contrário do Ibovespa, que teve uma forte movimentação altista essa semana, alta de 3,15%. Cash 3, assim como fechou a semana passada nos 88 centavos, essa semana também fechou nos 88 centavos. Na sexta-feira tivemos uma queda de 1,12%, enquanto o Ibovespa ligeira alta de 0,19%. Graficamente, o que temos aqui na Cash 3? A gente continua com fechamento abaixo das duas médias aqui de 200, exponencial de 200 estaria aqui na região dos R$ 1,24,5, R$ 1,25 e a aritmética aqui na região do R$ 1,10, R$ 1,11. A gente gosta, principalmente quem é investidor mais de longo prazo, quando o ativo começa a renovar topos, fundos ascendentes também, principalmente acima dessas médias de 200. A gente continua com fechamento abaixo das médias de 80, 50 e abaixo das nuvens. E principalmente a média que a gente mais gosta aqui no canal, nossa média vinho, a nossa média de 26 do Ishimoku, porque a gente gosta aqui no canal de tomar vinho, de ver nosso ativo valorizando. Então o ideal é sempre o preço estar acima, pelo menos, dessa média vinho, é o mínimo que a gente espera aqui do ativo. No entanto, Cash 3 continua com fechamentos abaixo da média vinho, do dia 5 de abril de 2023. O último fechamento aqui acima da média vinho foi no dia 4 de abril de 2023, fechamento ainda nos 95 centavos. Essa semana aqui tivemos a divulgação de resultados. Eu fiz um vídeo especial da Cash 3 com alguns números, não tem todos os números do resultado do primeiro trimestre, senão o vídeo ficaria muito grande. Peguei alguns números, fiz um consenso de mercado, preço-alvo que eu pude encontrar. Não sei se tem alguma outra casa de análise que deu preço-alvo, de analistas profissionais. Para quem é acionista, acho legal, interessante assistir o vídeo. Vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo. Percebam que a gente vem aqui desde a quarta-feira, quinta, sexta-feira, tocando na média vinho, tocando na média verde-limão e continua fechando entre essas duas médias de Ishimoku. Muita atenção, provavelmente pode ter algum ponto de definição aqui do ativo e o ideal é a gente retomar essa média vinho, é o mínimo que a gente espera aqui do Cash 3. Média vinho essa sexta-feira estaria nos 89,5, ou seja, 90 centavos, o ideal seria ter fechado pelo menos um mínimo acima aqui nos 91 centavos. Quem sabe na segunda, terça ou quarta a gente retoma essa média para quem sabe continuar o movimento ascendente aqui, por exemplo, uma região aqui de fundo, tentando desenhar um topo mais alto aqui, fundo, topo, um zigue-zague ascendente que a gente gosta de ver aqui nos ativos, né? Mas muita atenção, a gente continua fechamento abaixo das principais médias aqui no gráfico diário. O que temos nos nossos demais indicadores? Pelo menos o DMI continua ainda positivo, tá? Ao contrário, o ideal é um DMI positivo acima do negativo e um fechamento pelo menos acima da média vinho. A média vinho aí continua ainda abaixo, mas pelo menos uma direção de movimento aqui ainda altista, tá? Muita atenção se a gente tiver também esse DMI cruzando, DMI negativo cruzando o positivo aqui no gráfico diário. O ADX abaixo do nível de 20, indicando aqui uma força na tendência, tá? O que corrobora com a ideia do ativo não estar conseguindo realmente continuar seu movimento aqui de recuperação nos últimos dias e semana. A gente tem aqui um FR abaixo do nível de 50, até temos aqui, olha só que interessante, né? O Money Flow Index, ele até tem um topo superior, por exemplo, ao 2 de maio. Vamos ver onde estava o 2 de maio. Ou seja, realmente entrou um fluxo comprador aqui, tá? Dá pra gente ver que renovou o topo aqui, pelo menos imediato, do Money Flow Index, desenhou uma região de fundo aqui, tudo bem, até que está razoável aqui o nosso Money Flow Index. Mas o ideal, pelo menos quando ele começa a trabalhar acima aqui do nosso nível de 50, tá? Vamos trazer para vocês, ó, a última vez que ele cortou para baixo aqui, realmente, ó, do dia 4 para o 5 de abril. Quanto que foi? Foi exatamente quando a gente perdeu a média vinho. Percebam, a gente perdeu a média vinho, o DMI negativo já estava acima do positivo e aqui a gente perdeu o quê? O nível de 50. Porém, é um exemplo, não falo sobre recomendação, aqui trazendo uma ideia de modelo. Poderia ter realizado, por exemplo, uma venda aqui na abertura do dia 6, teria vendido a Cash 3 nos 92 centavos. Teria passado um baita de um calor, é verdade, perceba, você vendeu aqui nessa região e o ativo começou a subir, mas depois ele continua seu movimento aqui descendente, por exemplo. É um exemplo de operação que poderia ter sido feito, mas a partir do momento que a gente tem um fechamento aqui acima da média vinho, pode ser que você teria que colocar teu stop. Por quê? Muitos traders utilizam essa média vinho aqui do Ishimoku
como uma região de stop, tá? Apenas passando o operacional para vocês, como é interessante a gente estudar o Ichimoku, que ele nos dá muitas oportunidades. Oriento também que a gente continua com a nossa Chico Span aqui, nossa linha atrasada 26 períodos abaixo do preço e abaixo das nuvens, ou seja, corroborando com uma ideia de momento mais baixista. O ideal é quando essa linha corta pelo menos o preço, e um cenário ideal é quando ela corta também as nuvens. O ideal, no mínimo, ela está aqui cortando acima da região de preço. Tá? Essa aqui é uma visão do diário. Vamos continuar agora para o semanal. É importante estudar os diferentes tempos gráficos, porque muitas vezes a região de suporte e resistência está nos tempos superiores ou até mesmo nos tempos inferiores. Então é importante uma análise bem completa aqui com vocês. Quem estiver gostando da análise, peço para deixar o seu like, se inscrever no canal para a gente continuar motivado para fazer as análises para vocês. Agradeço sempre os comentários, às vezes eu não respondo todos, porque demora para gravar os vídeos, então às vezes eu fico devendo algumas respostas, mas eu leio todas, comentários aí do canal, tá? Agradeço todo mundo. Continuando aqui com a nossa análise semanal. Então a gente tem um gráfico diário não tão bonito, com uma ideia de um movimento mais baixista, e aqui o semanal a gente continua sem grandes novidades, Cash 3, mas eu gosto de sempre reforçar, porque eu gostaria que vocês também enxergassem o que eu estou falando para vocês. A ideia do canal é deixar um legado educacional bem bacana para todo mundo. Então a gente continua o fechamento abaixo das nuvens de Ichimoku aqui no gráfico semanal. Percebam, a gente ainda não tem as médias de 200 aqui no gráfico semanal. Então as nossas médias mais longas do semanal são as nossas laranjinhas, nossas médias de 80, que estão aqui ainda dentro das nuvens. Preço aqui embaixo, muito longe ainda das médias de 80. A gente continua fechamento abaixo também das médias pretinhas, nossas médias de 50, e abaixo da média vinho. A gente alertou aqui no canal que ele deixou uma região de topo aqui. Percebam, em dezembro de 22, pavio na nossa média vinho, e a gente até fez um vídeo especial na semana do 13 de março, muita ansiedade aqui para quem sabe um fechamento acima da nossa média vinho, e percebam, deixou pavio, depois na semana seguinte fez região de resistência, a partir do momento que perde a mínima, tá? Perdeu uma mínima aqui dos 94 centavos, muita atenção, porque muitas vezes ele só vem buscar média vinho para desenhar o seu movimento de zigue-zague descendente, de continuidade da força aqui do movimento. Essa semana, o que nos chama a atenção, Cash 3 tinha uma média verde-limão, a nossa média mais rápida Tenkan, de 9 períodos do Ichimoku, nos 95,5, 96 centavos. Quase todas as vezes, pessoal, muita atenção que eu deixo aqui os pontos gráficos para vocês acompanharem aqui comigo, tá? Então, olha só, a média semanal rápida, a Tenkan, nos 96 centavos, e percebam que a máxima da semana foi exatamente 96 centavos. Esse tipo quando dá esse tipo de movimento, que às vezes dá exatidão, tá? Isso realmente é opinião pessoal, não estou falando de nada muito técnico, é puro empirismo mesmo. Muitas vezes esse sinal eu levo mais em consideração. Então vamos considerar aqui no semanal realmente uma região de topo aqui nos 96 centavos. O ideal para a semana que vem, um fechamento acima dos 96 centavos, para a gente, quem sabe, começar, e de preferência com volume na semana, para a gente ignorar essa resistência aqui clara que veio desenhar aqui no semanal. Muita atenção, o ideal é não perder também a mínima dessa semana foi 84 centavos, senão a gente pode ter uma região de resistência perdendo mínima e a gente não tem como saber o futuro, mas o mais provável seria realmente perder os 84 centavos e buscar algum suporte inferior, que a gente só sabe onde está esse suporte inferior quando ele nos mostra no gráfico, tá? Muita atenção. E vamos trazer também os outros indicadores para a gente fazer uma análise bem completa para vocês, porque a gente gosta de trazer aqui o vídeo muito completo, por isso que às vezes pode ficar uma análise um pouco mais longa, mas a ideia é para vocês aprenderem também junto comigo, que eu vou evoluindo com vocês e vocês vão evoluir comigo. Percebam, DMI negativo, direção de preço negativa a partir de 2 de janeiro, permanece com o DMI mandando aqui no semanal DMI negativo. Qual que é o ideal? DMI positivo acima do negativo, para a gente criar uma expectativa maior do movimento altista. No momento, a gente continua com uma direção de preço baixista. O que nos conforta ainda razoavelmente é que o ADX está abaixo do nível de 20, indicando uma força aqui na tendência. Mas o ideal é sempre o DMI positivo acima do negativo, independente dessa linha aqui do ADX, porque para quem está comprado, o ideal é o ativo sempre subindo. O que me chamou muita atenção também, percebam, o nosso Mono Inflow Index na região de 30, percebam que ele fez um fundo mais baixo até que a semana do 27 de março, tá? Renovou aqui o fundo, e aqui, ou seja, aqui nessa semana de 27 de fevereiro, que tivemos uma mínima de 76 centavos, deixa eu apagar essa linha para vocês entenderem o que eu estou querendo mostrar para vocês. Percebam que a gente tinha ainda um fundo mais alto aqui no nosso indicador, né? Olha só, um fundo aqui, só que o ativo faz isso.
enquanto a gente no gráfico ainda está aqui na região dos 88 centavos, ou seja, a gente, como se a gente estivesse fazendo isso aqui no gráfico. Deixa eu mostrar para vocês. Vou desenhar aqui. Ou seja, como se fosse um fundo mais alto de preço, porém no indicador mostrando para a gente um fundo mais baixo. Muita atenção, ou seja, como se ainda os ursos estivessem no comando aqui do ativo, tá? Ou seja, a força vendedora pelo Money Flow Index é maior do que a força compradora, porque muita atenção com esse tipo de movimento. Pode ser algum tipo de movimento de divergência baixista, a gente nunca tem certeza, é difícil operar divergência, mas eu vi isso para vocês passando, lembrando que não é opinião, minha análise, eu tento fazer a análise mais isenta possível para ler os indicadores para vocês. Não é recomendação, apenas trazendo alguns pontos gráficos. Espero que tenham gostado da nossa análise. Quem quiser deixar algum comentário, expectativa para as próximas semanas, não deixem de ver o vídeo de resultados. É um vídeo muito importante também para trazer fundamentos, gráfico e notícias. Tento fazer o melhor possível, espero que gostem. Operem sempre com responsabilidade, diversifiquem o investimento de vocês. Ninguém fica milionário do dia para a noite. Muito estudo, muita responsabilidade. Só coloquem dinheiro na bolsa de valores que vocês possam realmente perder. Juntos seremos mais fortes. Agradeço sempre a companhia de vocês. Forte abraço e bons investimentos.